pela tua fidelidade, pelo teu amor. Tu és fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Declare isso do fundo do seu coração, que você o ama. Te amamos, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso com toda a força. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Ele é fiel, declare isso. És fiel em todo tempo. Por quanto tempo? Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós damos graças a Deus pelo privilégio que temos de estarmos nesse culto esporádico, onde nos reunimos algumas mulheres da igreja com o único objetivo de buscar os cuidados de Deus para os nossos corações,
para as nossas almas. Eu gostaria que você fizesse um exercício agora. Eu gostaria que você falasse para Deus quais são os incômodos, as tristezas, as frustrações e as decepções que inúmeras vezes te fazem ficar cansada. Quero que você fale com Deus sobre isso. Eu sei que existem coisas que você não tem explicação, que você não consegue explicar. E eu quero que você fale com Deus agora. Fale ao Senhor, peça ao Senhor ajuda. Peça ao Senhor que venha socorrer você, que venha ajudar você em suas dificuldades, em suas situações que você passa no dia a dia. Fale com o Senhor agora. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que temos de estarmos aqui e podermos ouvir a Tua palavra e podermos, sim, Senhor, falarmos e abrirmos o nosso coração. Queremos colocar diante do Senhor todas as nossas tristezas, frustrações, decepções com a nossa vida e fazer calar do nosso coração todas as interrogações. Fazer calar toda indignação, todo tipo de revolta, Deus, seja ela silenciosa ou verbal. Queremos nos colocar diante de Ti e te pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê mais e mais da Tua presença, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e versículo de número 14. Eu digo que nós vivemos numa sociedade. Algum diácono pode desligar esse ar para mim, fazendo um favor? Nós vivemos numa sociedade em que as mulheres, elas têm carregado um fardo muito pesado, né? A mulher sempre foi sobrecarregada com muitas coisas, mas especificamente na nossa sociedade, pela liberação de toda a cultura masculina, pela liberação de todos os status quo que se adequava, né, toda a população, a mulher então entrando no campo de negócio, entrando no rumo de trabalho, ela trouxe para si mesma mais e mais pesos, mais e mais responsabilidades, mais e mais situações. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, essa plataforma aqui, chamada púlpito, ela suporta uma quantidade de peso. Se você colocar uma quantidade a mais aqui, que não suporta, vai quebrar. Então, é o que tem acontecido com as mulheres, né? As mulheres têm se quebrado diante de tanta situação, de tanta cobrança, e essa quebradura, ela tem trazido uma perda de norte. As mulheres têm perdido o norte. Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Pode assentar-se. O que é o selo do Espírito Santo de Deus? Quando a Bíblia fala em selo, significa de autenticidade de pertencimento. Então, quando a gente colocava, antigamente tinha as cartas, né? E o selo tinha o remetente e o destinatário. Então, quem colocava o selo? O remetente ou o destinatário? O remetente, né? Então, quem mandava a carta, colocava o selo, né? Então, quem mandava a carta... Ou seja, essa carta é minha e é selada. Antigamente, o selo ele tinha um significado parecido, mas um tanto diferente. Qual era? Era o seguinte, o selo de um rei era o seu anel. Então, quando ele escrevia uma carta, ele selava com o seu selo, autenticando, dizendo, ficava na mão dele, essa carta é minha, sou eu que estou autenticando. Então, o selo significa, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, significa o Espírito Santo é enviado até nós
para que nos tornemos pertencentes a Deus e representantes na terra de Deus. E no versículo 14 ele diz o penhor. O que é penhor? Penhor é algo em garantia. Então você entrega isso porque você pegou isso. Então você, o penhor, eu te entrego isso até que eu te devolva isso. Então a palavra do Senhor fala sobre selo e sobre penhor. A importância de nós entendermos o penhor do Espírito Santo em nós, que ele foi dado até que a igreja se encontre com Jesus Cristo, e nós temos o selo do Espírito Santo que nos habilita a algumas situações. Eu quero falar de algumas características que o Espírito Santo nos ajuda. De algumas características, de algumas situações que o Espírito Santo nos selou para isso. Em primeiro lugar, eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 4. Eu quero começar a falar sobre importância. Importância. A importância que nós damos às coisas tem muito a ver com o nosso sistema de valorização, né? Por exemplo, existem pessoas que dão muito importância a algo. Por quê? Porque essa pessoa valoriza muito isso. Então, a importância tem muito a ver com o sistema de valorização. Existem pessoas que dão muito valor ao dinheiro, sistema de valorização. Muito valor à família, sistema de valorização. Então, o nosso valor, a importância que damos às coisas, é segundo os nossos valores. E eu quero falar de um rapaz que Deus tinha para ele uma importância enorme. Aí eu fico pensando, qual é a importância que o Senhor Jesus tem para mim e para você? A importância de Jesus para mim e para você não é medida pela confissão verbal. A importância que Jesus tem para mim é medida pela minha dedicação. Por aquilo que eu ofereço a Ele. Pelas coisas que eu ofereço a Ele. O melhor tempo, a melhor dedicação, o melhor estado do coração. Por exemplo, quando eu rejeito ser uma pessoa amargurada, eu rejeito ser amargurada, por quê? Porque eu não quero entristecer quem mora dentro de mim. Quando eu rejeito a ansiedade e rejeito coisas do passado que me causam dano, eu faço isso por quê? Porque eu tenho uma inteligência super evoluída e eu sei o que vai fazer. Não. Eu rejeito isso porque eu sei que o Deus que eu amo e o Deus que eu sirvo não gosta de conviver com essas coisas. Então, a importância que você dá a Deus te dá uma habilidade para você ter um coração melhor. Abel tinha um coração muito bom. E ele era uma pessoa que dava muita importância a Deus. E ele oferece a Deus um sacrifício que lhe agrada. Agradar a Deus é a primeira característica das pessoas seladas com o Espírito Santo. Elas se importam em agradar a Deus. Elas dizem, eu não vou falar isso, porque isso desagrada a Deus. Eu não vou agir assim, porque isso desagrada a Deus. Eu não vou me comportar ou manter este temperamento, porque isso desagrada a Deus. Então, a questão dos selados, eu quero falar das características das pessoas seladas pelo Espírito Santo, ou seja, separadas, cujo remetente é Deus. Elas se importam em agradar a Deus. Isso é algo para elas de muita relevância. Quando elas fazem qualquer coisa que elas sabem que aquilo desabona ou entristece o Espírito Santo, elas ficam incomodadas. Por quê? Elas ficam aflitas. Por quê? Porque elas querem agradar a Deus a todo custo. Aí você pensa assim comigo. Na sua jornada de vida, como trabalhadora, como mãe, como avó, como pessoa que acha que está no centro da sua família e que você pode coordenar tudo e você pode fazer com que tudo dê certo. Será que nós temos mulheres aqui assim? Mulheres que têm síndrome do globo.
Elas se colocaram no centro da sua família e elas acham que elas têm obrigação de fazer com que tudo dê certo. E aí, quando elas percebem que alguma coisa foge do controle, elas ficam totalmente perturbadas. Será que realmente eu posso me colocar como síndrome do globo e achando que eu sou responsável para que todas as coisas à minha volta deem certo? Será que eu sou capaz de fazer isso? O que eu estou abrindo mão, o que eu estou me prejudicando a custo disso? Porque tem um prejuízo. Se você se coloca no centro de tudo, para resolver todos os problemas, você vai ter que abrir mão da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, você vai ter que abrir mão da sua paz e você vai ter que abrir mão da sua comunhão com Deus. Alguma coisa você vai perder. Você não pode ficar no centro de tudo, atraindo tudo como um para-raio para você, achando que você não sofrerá deterioração. É impossível. Então, quando eu e você nos preocupamos, não em ser o centro de tudo, mas ser aquela mulher que agrada a Deus. Nós temos habilidade espiritual para ter uma coordenação espiritual no tempo de crise e não sofremos os danos de nos tornarmos o centro de tudo. Eu não resolvo o problema de ninguém. Você não resolve o problema de ninguém. Você pode dar o melhor conselho, da maior sabedoria. Se o seu filho, se o seu cônjuge não quiser ouvir, não vai adiantar. Você pode ser a pessoa mais diretiva, mais assertiva da face da terra. Se essa pessoa não quiser ouvir, não vai adiantar. Entenda isso. E pessoas têm as suas escolhas. Então, quando você se coloca como objetivo, eu vou viver uma vida para agradar a Deus e não para ser o centro de nada. Você tem duas escolhas, ou você é o centro, socorre esse, cata aquele, ajuda aquele. E quando você começa, você sai do alvo de agradar a Deus. Você começa a desagradar a Deus, por quê? Porque você quer atrair tudo para si mesmo. E quando é tudo, são os problemas, são o resultado das escolhas das pessoas, e é tudo. E a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 4, versículo de número 4, eu convido você para ler comigo. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A necessidade que nós temos de deixarmos de ser o centro, de deixarmos de pegar o leme, de pegar a direção de tudo, e entender, ou somos o centro de tudo, ou agradamos a Deus. Você não pode ter as duas coisas. Ou você agrada a Deus com os seus sacrifícios, ou você agrada a Deus com a sua comunhão, ou você é aquela mulher cansada, infeliz, sobrecarregada, aquela mulher que se sente o tempo todo culpada, o tempo todo responsável por alguma coisa, o tempo todo antenada para ver se um mosquito está voando fora da sua direção. Quando você vai descansar? Quando você vai repousar? Quando você vai aprender a confiar em Deus? Pessoas seladas pelo Espírito Santo se preocupam em agradar a Deus e não ser o centro atrativo de todas as coisas. Hoje nós temos mulheres que perderam a sensibilidade, perderam a habilidade. Sabe quando antigamente as pessoas diziam assim, ó, que a mulher tem o sétimo sentido ou o sexto sentido? Alguma coisa assim? Sabe o que é isso? O sexto sentido, aquela percepção sobrenatural. A mulher tem perdido isso. Por quê? Porque ela está envolta em toda a trama doméstica, em todas as coisas. Ela deixa se afetar. Então ela tem perdido a voz de Deus. Ela tem perdido essa comunhão de agradar a Deus. O que acontece quando você agrada a Deus? Você recebe o quê? A abertura do coração de Deus, a satisfação e a alegria de pertencimento
E quando vem as situações difíceis, você está forte, encorajada, por quê? Porque aquela interpretação de pertencimento, aquela testificação, eu sei em quem eu tenho crido. Por que as mulheres não sentem mais isso na hora da crise, na hora da dificuldade? Por quê? Porque elas se tornaram o para-raio, o centro de toda a trama doméstica, de toda a trama familiar. E então, quando elas passam, a família passa, a vida passa por situações difíceis e inóspitas, juntamente com todos, ela também arranca os cabelos. Juntamente com todos, ela também perde a fé. Juntamente com todos, ela também desparafusa. Por quê? Porque essa mulher perdeu a autenticidade do selo de pertencimento, entendendo que precisa agradar a Deus. Eu não nasci para agradar o meu marido. Eu não nasci para agradar os meus filhos. Eu nasci para agradar a Deus. E resultado desse agrado, os outros serão agradados. Em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é o Senhor. Primeiro tempo de qualidade, de habilidade. Primeiro é Deus. Diga amém. Abel agradou a Deus. Será que eu tenho agradado a Deus? Será que você tem agradado a Deus? Será que é difícil agradar a Deus? Hã? É difícil agradar a Deus? Não. Não é difícil agradar a Deus. O próprio Espírito Santo nos habilita para isso. Mas se nós investirmos tempo, se nós investirmos dedicação, existem mulheres que já levantam preocupada em agradar o café da manhã do marido, o café da manhã dos filhos. Como vai agradar um e agradar o outro? Você acha que eu nasci para ser empregada doméstica emocional de alguém? Você acha que Jesus te libertou para você ser empregada? Você acha que Ele te deu um filho para você ser serva doméstica, emocional de alguém? De forma alguma. Você faz as coisas que devem fazer, mas não com o intuito de agradar ninguém. Entende? Primeiro lugar é Deus, depois você pensa nos outros, depois você pensa no que você vai fazer. Não deixe Deus por conta da sua família, não deixe Deus por conta do seu trabalho, você vai ter que pagar por isso depois. E não é um preço baixo. Não é um preço baixo. Por quê? Porque quando você for orar, você não vai encontrá-lo. Quando você for precisar de força, você não vai encontrar. Quando você precisar de fé, você não vai ter. Deixa eu perguntar uma coisa para você, para eu passar para o texto seguinte. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, você tem só mais uma semana de vida. O que você faria de diferente? A resposta certa tem que ser nada. Essa é a resposta certa. Eu continuaria orando, eu continuaria buscando, eu continuaria lendo a Bíblia, vindo aos cultos, eu continuaria da mesma maneira. Porque eu vivo uma vida que em primeiro lugar está, eu agrado a Deus. Quem disse que você foi chamada para agradar ser humano? Ser humano você foi chamado para amá-lo. Amar ser humano não necessariamente significa agradá-lo. Agradar é buscar o querer de alguém e fazer. Por isso que nós agradamos a Deus. Porque nós queremos que o querer de Deus seja estabelecido na nossa vida. Segunda característica dos selados. Gênesis capítulo 22. Abraão. Diga assim comigo, todos os que eu não entreguei ao Senhor me fazem sofrer. Se você não entregou essa filha para Deus, ela te faz sofrer. Se você não entregou esse filho para Deus, ele te faz sofrer. Se você não entregou esse marido para Deus, ele te faz sofrer. O que é entregar para Deus? É tirar do centro do coração. Isso é entregar para Deus. Entregar para Deus não é entregar para Deus matar. Não. E nem para Deus fazer juízo. Nada disso.
Consagrar ao Senhor aquilo que te pertence é você tirar pessoas do centro do coração. Atitudes de pessoas não são relevantes. O que são relevantes são pessoas. O que essa pessoa precisa de mim? Ela precisa que eu tenha habilidade para relacionar-me com ela? Precisa. Então eu vou encontrar essa habilidade. Por exemplo, você diz assim, olha, meu marido, quando ele vê que eu estou muito feliz, ele começa a me deixar irritada e nervosa. Isso é uma síndrome. Você sabia disso? Que isso é uma síndrome? Toda pessoa frustrada, toda pessoa preocupada, ela se sente mal em ter alguém feliz e alegre do lado dela. Então, o que você vai fazer? Se você aguentar as frustrações dele, as alfinetadas dele, continue sorrindo. Se você não suportar, ele está aqui, você está fora do alcance do olho dele, aleluia, chegou perto dele. São técnicas. Técnicas. Agora, se você não se importar com as alfinetadas, se você não se importar com o humor que ele quer trazer, o mau humor dele para você, continue. Então você precisa entender sobre técnicas para lidar com pessoas que são doentes. Você não lida com pessoas totalmente saudáveis. Você lida com pessoas que são doentes. E você precisa encontrar técnicas para isso. Por exemplo, existem pessoas que não suportam ouvir uma coisa mais que uma vez. Então você vai falar 2, 3, 4, não. Você vai falar uma vez só. E se não entender, não prestar atenção? Depois você vê o que acontece. Então, tudo isso é técnica. Então, quando eu digo entregue tudo ao Senhor, aprenda a fazer tudo direito. Entende? Entregar tudo ao Senhor não é você lavar as mãos e dizer eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber de mais nada, está tudo na mão de Deus. Essa é uma compreensão equivocada que as pessoas tinham antigamente. Hoje nós sabemos que aquele que entrega o caminho ao Senhor é aquele que aprende a fazer do jeito de Deus. Então, quando você entrega seu cônjuge, seus filhos, você aprende a lidar com pessoas. Você aprende a lidar com limitações de pessoas. Nós somos pessoas inteligentes. Você pode ter 5 filhos, nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. E você cria igualzinho, nenhum é igual ao outro. Essa é a beleza de Deus. Essa divergência que existe entre pessoas. E aí você vai ter que saber lidar com um e lidar com o outro. Você não pode ser a mesma pessoa no sentido de técnica, no sentido de peso. Um você pode pôr um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos e assim por diante. Antigamente as mães criavam igual se cria galinha, igual se cria porco, né? É tudo igual. Hoje se descobriu que seres humanos precisam ter técnicas diferentes de relacionamento. Entende? A necessidade de tratativa. A necessidade do que um suporta e o outro suporta. Então o que eu e você precisamos entender, que quando nós entregamos tudo para Deus, não é lavagem de mãos, é acessibilidade às informações que Deus nos dá, para que nós possamos nos dar bem naquilo que entregamos para Deus. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 22... versículo de número 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 14, chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, como se diz no dia de hoje. No monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação. Não me negastes o teu filho, teu único filho. Quando você entrega, quando você é uma pessoa selada por Deus, você aprende a entregar para Deus pessoas que você não dá conta. Entende? Você não dá conta, eu não dou conta de lidar com pessoas. Existem pessoas difíceis. Que você vai passar a vida inteira e você não vai conseguir compreender
os traumas, as dores e as situações delas. Então você precisa entregar essa situação para Deus. E eu vou dizer novamente, entregar para Deus não é lavar as mãos. Entregar para Deus é receber orientação, receber informação e conhecimento para poder fazer a sua parte. Isso é entregar para Deus. É você não atrapalhar, mas ajuntar. Quando você não entrega para Deus, você fica naquele estica e puxa. Não, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja cozido, eu quero que seja dessa maneira. O que acontece? Está no centro do seu coração. Ninguém muda ninguém. Nenhum ser humano muda ninguém. Por isso você precisa aprender de Deus como ajudar. Senhor, eu quero contribuir, eu quero entregar. Pessoas seladas pelo Espírito Santo entregam para Deus, recebem conhecimento de como ser um ser humano útil naquele episódio e naquela situação. Diga amém. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 50. Pessoas seladas por Deus cuidam do próprio coração. Hoje, você pode garantir a Deus que o seu coração é um coração puro? Agorinha. Você pode garantir, eu sou uma mulher, eu sou uma serva de Deus, eu tenho um coração puro. Agora, qual a importância da pureza do coração? Satanás usa a sua impureza para trabalhar contra a sua vida. Então, toda impureza que tem dentro da sua alma será usada contra você. É a mesma coisa que você produzir armas contra você. Jesus diz assim, o mal que volta para todo homem é fabricado dentro dele. Lembra? Jesus diz, o mal do homem está dentro dele e volta para ele. Então, tudo que Satanás vai trabalhar contra você, no mês que vem, no ano que vem, está dentro de você. Entende? E qual é a diferença de situações externas e vamos colocar assim, ciladas externas e ciladas feitas com condições internas? Ciladas feitas com condições internas, dificilmente você se livra dela. Por quê? Porque tem o teu DNA. Você cai. Porque o diabo fez com aquilo que ele encontrou dentro de você. Salmista Davi, Sansão, Jonas, Pedro. Ciladas feitas com condições externas. José, mulher de Potifar. Ele não tinha cobiça. Ele nunca cobiçou aquela mulher. Ele nunca quis aquela mulher para si. Não caiu. Entende? Ciladas feitas com material interno são as que te derrubam. Ciladas feitas com materiais externos não te derrubam. Então, se você caiu numa cilada, é porque o material interno foi fabricado aqui e foi forjado do lado de fora. José foi um moço ímpar para sua época. Um moço que eu quero falar no final da vida dele. Os irmãos dele, na perda do pai, chega para ele e diz assim, nós temos receio que você se vingue da gente. E o nosso pai pediu para você nos perdoar. Pediu para você ser bondoso conosco. José olha para eles assim, diz assim, eu não estou acreditando. Não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Tem coisas que você ouve de algumas pessoas, você fala assim, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. O que passa pela mente de algumas pessoas? O que passa? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, não temais, versículo 19. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de muita gente. Ou seja, eu não estou no lugar de Deus para ficar amargurado, para buscar vingança, para desejar maldade, para nada disso. Eu fui criada e selada para ser uma pessoa boa. Você foi selada para ser uma mulher boa,
uma mulher bondosa, uma mulher generosa, uma mulher benevolente. O material que Deus usou em você é o melhor material que existe para formar as características de Cristo em você. Então não tem por que nós conservarmos um coração amargurado, um coração impuro. Temos que ter um coração puro. Não podemos ficar desejando o mal para as pessoas. Não podemos ficar querendo o mal. Neste dia José chorou. Por que ele chorou? Porque ele não acreditou. Ele falou, Deus, mas tudo que eu provei até agora, eu não tenho rancor dos meus irmãos. Você não pode ser uma pessoa rancorosa dentro do seu coração. Você não pode ter memórias emocionais. É claro que você vai se lembrar de uma pessoa que te fez um dano, que te fez um mal, mas é uma memória superficial, racional, não é uma memória emocional. Quando você percebe que você perdoou, já ensinei isso várias vezes para você. Quando você lembra e não dói mais. Quando você lembra e não dói mais. Você se lembra apenas como um fato, algo bem superficial na sua alma. Não doeu mais, perdoou, acabou, passado. Mas enquanto machuca, enquanto dói, não houve perdão. E o perdão é o mandamento, é a sujeição da alma à palavra de Deus. Temos que perdoar. Por quê? Porque somos selados para isso. Somos selados para o perdão, somos selados para um coração puro. Diga amém. Quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 33. Quando eu me importo com a glória de Deus. Eu me importo com a glória de Deus, você diz. Eu quero que o Senhor seja glorificado. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Tem alguns ditados, infinitos adágios, sobre mulheres, no quesito de vingança e maldade. Dizem que quando uma mulher dá para ser vingativa ou dá para ser amargurada, é pior que qualquer. Quando eu e você, dentro do cristianismo, temos opções de escolhermos entre os nossos direitos, entre aquilo que podemos e a glória de Deus, o que nós escolhemos? Amar a glória de Deus, amar a honra de Deus, é um selo do Espírito Santo de Deus em nós. Quando você quer que a glória seja de Deus, você não quer estar em evidência. Você não quer ter razão. Quando as pessoas concordam com você e dizem está certo, você não se sente melhor que os outros. Você sente que Deus ganhou, que Deus venceu, porque você não ganhou nada. Uma mulher que é selada pelo Espírito Santo ama a glória de Deus. Ama a glória de Deus. Não ama a própria vontade. Não ama a própria razão. Entende? Quando ela vê dentro do seu lar um contexto onde vê que Satanás está ganhando, Satanás está vencendo porque ela não cede, porque sua arrogância, porque sua soberba, e a soberba do outro, e a arrogância do outro, e Satanás fazendo ali um parque de diversão, ela baixa para que a glória de Deus apareça. A glória de Deus tem que ser atraída dentro dos lares, e a glória de Deus só se manifesta pela humildade de um cristão verdadeiro, onde se resume na obediência à palavra. Precisamos amar a glória de Deus, amar a honra do Senhor, amar a santidade dEle. Quando a Bíblia diz assim, santificai ao Senhor. Não é que nós vamos tornar Deus mais santo, não. É que nós devemos amar a santidade de Deus, amar a glória de Deus e fazer com que isso funcione dentro da nossa vida e dentro do nosso lar. Quando você está com a faca e o queijo na mão, você guarda e diz, Senhor, é para a tua glória. Para a tua glória.
Quantas vezes você quer ganhar dentro do seu lar, não é para a glória de Deus, é para a própria evidência, para a própria manifestação do seu poder, poder financeiro, poder cultural, poder feminino. Mas nós temos que entender que é a glória de Deus que tem que se manifestar, porque tudo é para Ele. Será que as petições que você faz, Deus sabe que é para a glória dele ou porque é para a autoevidência sua? Deus, por favor, converta isso. Deus, por favor, faça aquilo. Deus, por favor, mexa naquilo. Será que Deus sabe que é para a glória dele? Ou Deus sabe que é para a sua autoevidência? Para você se tornar uma mulher mais empoderada, mais mandona, mais dona da verdade? Quando você pede coisas para Deus, realmente é para a glória de Deus? É para que Ele seja glorificado ou para que você diga, eu tenho razão? Pare para pensar nisso. Pare para analisar isso. Quando Deus fala para Moisés, dizendo, eu não vou mais andar com este povo, e depois Deus diz, sim, Moisés, eu vou andar com este povo, ele faz um pedido para Deus, e diz, Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés já havia visto mares se abrindo, ele viu nuvens, ele viu anjos, ele viu a presença de Deus, ele queria ver a glória de Deus. Por quê? Por que você precisa buscar a glória de Deus dentro do seu lar, dentro da sua vida? Porque isso é um sinônimo que Deus está sendo agradado. A glória é dele, a honra é dele, não é minha, não é sua. Eu não faço nada direito, você não faz nada direito. Não somos merecedores de nada. Toda a honra e toda a glória é dele. E se algo fazemos assertivamente, é porque ele é bom, é porque ele tem nos selado e tem nos dirigido. Entende? Chega de mulheres que são donas da verdade. Chega de mulheres sem empatia com seus filhos, sem empatia com seus cônjuges. Apontadoras de dedo, acusadoras de situações, se sentindo superiores. Eu acho horrível, horroroso. Pessoas que se sentem superiores a outras, dentro do lar e dentro da casa. Isso aí não agrada a Deus, é a glória do Senhor. E a glória de Deus se manifesta quando existe menos de mim e mais dele. É a glória de Deus. É a glória de Deus. E mulher que se sente dona de tudo. Se sente dona da casa, dona do marido, dona dos filhos, dona. Aquela soberba, a casa você chega, pode ser um palácio, ela cheira arrogância, cheira soberba. Sua casa tem que ser o cheiro da glória de Deus. Ali o Senhor é honrado, ali o Senhor é glorificado, ali não tem uma mulher que é chefona, não tem uma mulher que é empoderada, não tem nada disso. Tem uma mulher humilde que dobra o joelho no chão e quando diz Deus eu preciso, é para a glória dele. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo 18, rogo-te que mostre a tua glória. Peça para o Senhor nas coisas embaraçadas da sua vida. Peça para o Senhor neste casamento que não vai bem, neste relacionamento familiar que não está bom. Mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu não quero o meu nome, eu não quero a minha postura, eu não quero mostrar nada para ninguém. É a tua glória. Diga amém. Quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero dizer uma coisa para você. 1 Reis, capítulo 19. Nós fomos selados para comer o pão e seguir adiante. Queria perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você já teve vontade de desistir? Quantas vezes você já teve vontade de desistir? Quantas vezes você quis que o anjo trouxesse para você uma passagem para o fim do mundo só de ida e sem volta? Quantas vezes?
Aqueles que são selados pelo Espírito Santo recebem a condição de comer pão do céu para continuar a jornada. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitos de vocês só estão aqui nesta noite porque vocês têm comido o pão que desce do céu. Muitas de vocês. Porque muitas mulheres já teriam desistido. Muitas já teriam jogado a toalha. Por que você não desistiu? Por que você permanece? Por que você continua acreditando? Por que você continua confiando? Porque Ele tem te sustentado. As pessoas olham para você e acham que é fácil. Sua vida é uma beleza para as outras pessoas. Ah, eu queria ter a vida que você tem. Não é isso que as pessoas dizem? Mas só você sabe como é a sua vida. Só você sabe da sua intimidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Existem mulheres que recusam comer o pão do céu. Elas não comem o pão para continuar. Elas simplesmente desistem. É mais fácil continuar ou desistir? Diga. O que é mais fácil? É mais fácil continuar ou desistir? Você acha que realmente você tem o melhor marido do mundo? Você tem os melhores filhos do mundo? A não ser se eles são pequenos, eles são os melhores do mundo, por enquanto. Você acha realmente? Não. Mas por que você continua? Por que você continua? Por que você enfrenta tanta rejeição, tanto descaso? Por que você enfrenta... A palavra certa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que nos dias de hoje os filhos seriam desafeiçoados. Por que você enfrenta tanta ausência de afeição das pessoas? Por que você enfrenta tanta descaracterização? Por que você consegue passar por tudo isso? Porque você tem comido o pão que desce do céu. Se você deixar de comer este pão, você não aguenta. Você não suporta. Não existe nenhuma mulher fortona aqui. Não. Todos nós somos frágeis. Todos nós. Muito mais frágeis do que os homens. Por quê? Por conta da sensibilidade. Por conta da funcional para ajudadora. Nós só temos condições de continuarmos a comer o pão, porque temos sido tocadas pelo céu e temos continuado a jornada até o fim, porque temos comido. E na verdade, às vezes você não quer nem mais comer o pão. Mas aí ele abre a tua boca e soca dentro e taca 1 litro de água. Às vezes você não tem nem vontade mais de comer o pão. Você fala, Deus, continuar para mim não é uma opção. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero uma passagem de ida para o fim do mundo sem volta. E de preferência uma mudança de identidade, para ninguém me encontrar em nada em lugar algum. O que Elias disse para Deus? Senhor, eu quero morrer. Eu não quero viver. Eu quero morrer. Deus não criticou Elias, Deus não disse, olha que absurdo. Deus só falou assim, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. A hora de terminar, quem diz é Ele, não sou eu. Quem diz é Ele, não sou eu. Agora, a questão de nós mulheres cristãs, nós temos um ponto contra nós. Qual é o ponto contra nós? Quanto mais somos fortes, mais eles colocam peso na gente. Quanto mais ficamos firmes, mais eles sugam. É o ponto. Mas aí você fala, bom, a partir de agora chega, mas você ora aquele bando de anão, perde você. Aquele bando de anão. Tudo criança, infantil, espiritual. Você fala, Deus...
Vou deixar de amamentar? Eles não amamentam mais aqui, mas aqui, ó, na jugular. Hã? Aquele bando de anão, marido anão, filho anão, tudo anão. Aí você fala o quê? Aí você vai no altar, dobra o joelho no chão, cansada, sobrecarregada, come o pão, fortalece, pode ir lá, negada, vamos lá. Tem sangue aí para vocês, hã? Vamos lá. E aí é que continua. Por quê? Porque você foi selada para ter. Dar e ser-vos-á dado. E aí Deus não quer que nós fiquemos como vítimas, Deus não quer que nós fiquemos como pessoas se sentindo, eu sou a mais coitada, a mais pobre. Não. Nós somos provedoras. Não porque algo sai de nós. Não. É porque sai dele. Nós somos provedoras. Por quê? Porque comemos na mesa dele para distribuirmos pães para quem tem fome. A Bíblia diz assim em 1 Reis 19, 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Diga para sua irmã, seu caminho é longo. Seu caminho é longo. Desistir não é uma opção. Vai ter que receber de Deus técnica, sabedoria, entendimento. Para ser útil, sem se desgastar. Para ser útil, sem se destruir. Eu quero que você vá comigo em Ezequiel capítulo 9. Nós já estamos terminando. Deus dá uma visão a Ezequiel e diz para ele que espiritualmente ele tinha que passar pela cidade. O anjo iria passar pela cidade. Ezequiel capítulo 9, versículo de número 4. Existia abominação no templo, existia abominação na cidade. Abominação é aquilo que desagrada ao Senhor. Deus estava procurando pessoas que não se conformavam com aquilo. Somos selados para sermos inconformados. Não nos conformamos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. E o Senhor diz assim ao anjo: passa com um tinteiro e anota na testa. Você sabe que em Apocalipse capítulo 7, versículo capítulo 9, está escrito sobre a marca na testa. As marcas dos selados de Deus. Os selados de Deus terão uma marca na testa. E a Bíblia diz assim que Deus manda o anjo marcar na testa aqueles que gemiam e não se conformavam com aquilo que estava acontecendo. Uma coisa é rebelião, uma coisa é indignação, uma coisa é revolta, outra coisa é você bater o joelho no chão e dizer: Deus, eu não aceito as obras de Satanás. Eu não aceito o que o diabo está fazendo. Deus, eu não aceito o que o diabo tem toda a intenção de continuar e de terminar. É isso que Deus procura em nós. Essa rejeição com respeito às obras do diabo. Essa inadequação às obras de Satanás. É isso que Deus procura em nós. Nós somos mulheres seladas para rejeitar as obras do diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que ter o selo do Espírito Santo para isso. Para que não aceitemos aquilo que o diabo está fazendo. E orarmos contra. E batalharmos contra. Entende? Não digo que você vai vencer em um mês. Não digo que você vai vencer em um ano. Não digo que você vai vencer, não sei o tempo que vai demorar. Mas você deve ser uma testemunha viva. Diante de Deus, como testemunha, dizendo: Deus, eu não aceito a obra de Satanás, eu não aceito Satanás vencendo dentro da minha família, eu não aceito. E a sua oração sobe ao céu como aroma suave.
A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quando eu e você não nos conformamos com aquilo que o diabo está fazendo, e nós oramos a Deus, e nós consagramos a Deus, e nós entregamos a Deus e dizemos, Senhor, eu não vou mais atrapalhar a tua obra. Eu preciso que a tua mão desça. Eu preciso que o Senhor impeça as ações do diabo. Ele está cirandando, está deitando, está rolando. Isto é inaceitável. É inaceitável você, mulher ou eu, virmos os nossos filhos perdidos, os nossos cônjuges perdidos, e nós nos acomodarmos nisso. Quem sabe o seu marido está dentro da igreja, mas você sabe que ele não é convertido, e você simplesmente cruza os braços com respeito a isso. Quem sabe os seus filhos estão dentro da igreja, mas você sabe que não há conversão, e nós cruzamos os braços para isso. A nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica sobre aquilo que temos visto que Satanás está ganhando. Aí você diz assim, pastora, mas tem as escolhas das pessoas. Eu acredito nisso e prego isso. Só que não existe obras que Deus não faz. Não existe o que Deus não mexa. Não, até a Bíblia diz que até o coração do rei está nas mãos de Deus. Vai depender da sua insistência, da sua perseverança e da sua súplica. Faça, Deus, faça. Transforma, transforma. E você não pode ficar dolorida quando Deus estiver mexendo. E você não pode ficar tentando remendar quando Deus estiver mexendo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele. Deixa Deus levar as pessoas à conversão. Deus quer salvar a sua família. Ele quer salvar a sua família. E Ele quer que exista dentro de nós um gemido genuíno. Com respeito à veracidade do culto, com respeito à veracidade da conversão da nossa família. Quanto sossego existe em nós, quanta tranquilidade existe em nós, porque aparentemente está tudo bom, está tudo perfeito. Pedro diz assim, que quanto a estes que estão tranquilos, que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. As pessoas seladas por Deus são as pessoas que gemem. São as pessoas que estão incomodadas com as obras do inferno. São as pessoas que estão incomodadas em ver as pessoas indo para o inferno. As pessoas se esfriando cada vez mais. Quando você vê sua família num esfriamento espiritual, isso não te incomoda? Isso não incomoda você em ver muitas vezes uma prosperidade financeira, a família toda reunida no domingo no almoço, mas uma oração não se faz, uma leitura da Bíblia não se faz, não se cabe assuntos cristãos, assuntos de Deus, isso não te entristece? Onde uma família só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, só fala de coisas frívolas, só fala de coisas supérfluas. Isso não te incomoda? Isso não te deixa com um quebrantamento, com um esquadrinhamento de alma, dizendo, Deus, a minha família está perdida. É uma família abençoada pelo Senhor, mas está perdida. Minha família não sabe te amar, ela não sabe te servir. Nós precisamos aprender a gemer e nos preocupar com isso. Somos mulheres sábias, somos mais preciosas do que joias. E precisamos ter função para isso, precisamos ter condições para isso. E de que maneira? Por meio do selo do Espírito Santo de Deus. Teu sofrimento, teu desgaste emocional não vai servir para Deus, somente o espiritual. Onde você chora e clama diante de Deus,
Deus acaba com as obras do diabo. Deus acaba com as obras do diabo. Deus acaba com as obras do diabo. Você levanta pela manhã, vai orar pelo café. Deus acabe com as obras do diabo. Na hora do almoço, você vai orar pela refeição. Deus acabe com as obras do diabo. À noite, à tarde, as suas orações, Deus acabe. Deus tira todo o opróbrio que Satanás tem trazido. Deus destrua as ferramentas de Satanás. Destrua os meios dele. E você ora e clama e chora e pede ao Senhor. Você levanta de madrugada e diz: Deus, destrói as obras do diabo. Eu não aceito as obras de Satanás no seio da minha família. E o Senhor vai te dar visão e vai te dar discernimento para você enxergar onde Satanás está atuando e o que ele está fazendo. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você diga nesta noite a Deus que você quer ser uma mulher selada pelo Espírito Santo. Selada pelo Espírito Santo. Diga: Senhor, eu quero ser uma mulher selada pelo Espírito. Eu quero aprender a entregar tudo na tua mão, e eu aprendi nesta noite que entregar não é lavar as mãos. Entregar é receber conhecimento para trabalhar junto contigo. Eu quero me importar em agradar ao Senhor em primeiro lugar, mais do que toda a minha família. Eu quero manter um coração puro. Eu quero amar a tua glória dentro da minha casa. Eu quero olhar e dizer: glória a Deus, isso aqui é para Deus. Eu quero comer o pão para continuar. E eu quero gemer. Eu quero gemer pelas coisas que o céu precisa fazer dentro do meu lar. Quero gemer ao encontrar Satanás trabalhando e tendo vantagens. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ser uma mulher selada pelo Espírito Santo. Eu quero que o céu olhe e diga: neste lar tem uma mulher que serve a Deus. Neste lar tem uma mulher que trabalha junto com o céu, que ajunta junto com Jesus. Eu quero que você ore agora, fala: eu quero ser uma ajuntadora. A palavra do Senhor diz que aquele comigo não ajunta, espalha. Diga: eu quero ser uma ajuntadora. Eu preciso ser uma ajuntadora. Não quero me perder quando meu esposo estiver perdido. Não quero me irritar quando ele estiver irritado. Não quero desesperar quando o desespero entrar. Não quero. Eu quero ser uma mulher selada com teu Espírito. Diga para Deus: quero trazer a tua presença para o meu lar. És tudo que eu preciso. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Precisamos mais do Espírito Santo. Precisamos mais do Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo nesta noite. Clame pelo Espírito Santo. Clame. Clame pelo Espírito Santo. Clame. Diga para o Espírito Santo: Senhor, me perdoe, porque eu confesso que eu não tenho te buscado como eu deveria. Eu preciso te buscar com mais determinação, com mais afinco, com mais convicção. Fala para Ele. Fala: eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, Espírito Santo. Eu preciso me tornar uma mulher espiritual e cada vez mais espiritual. Diga para o Senhor: eu não resolvo as coisas da minha maneira e do meu jeito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sela aquelas que não estão seladas, sela aquelas que estão seladas, Deus. Faz lembrar, testifica do selo da separação. Somos separadas para te servir. Somos separadas para testemunho vivo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus.
Oh, Espírito Santo, a ti diz para eu Ele. vou clamar, Diz para Ele, eu preciso mais de Ti. pois tudo vem Eu preciso de mais da ti, Tua presença. e tudo está Preciso em mais do Teu Espírito Santo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. por ti vou caminhar. Vivemos num tempo onde Satanás tem levantado uma opressão sobre a Tua Tu igreja. és a direção, Onde o diabo tem levantado uma opressão em nós eu sou mulheres. amiga, Sempre marcamos o tempo, Deus. Sempre, sempre, sempre. tudo pode passar. Sempre. Sempre recebemos o Evangelho no nosso coração. Sempre estivemos em evidência no quesito, Deus, de servir-te, de amar-te. Desperta as mulheres desta igreja, Deus. Desperta as mulheres desta igreja como mulheres seladas para receber o conhecimento do céu, receber o poder da palavra de Deus sobre as suas vidas, o selo do Teu Espírito. Que elas possam testificar, ó Deus, que são seladas pelo Espírito Santo. Onde o Teu Espírito tem nos dado cada vez mais e mais de poder, de autoridade. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, dai-nos mais de Ti. Dai-nos mais de Ti. Queremos o cristianismo dentro de nós vivo, em movimento. Fala para o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Queremos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres cheias do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você segure nas mãos. Faça um círculo ao redor de você agora aí. Vamos fazer alguns minutos de oração. Faça um círculo ao redor de você. E eu quero que vocês orem, busquem. Para, Senhor, nos dê mais do Espírito Santo. Nos dê mais do Espírito Santo. Nos dê mais do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo em nossa família. Precisamos do Espírito Santo em nossos lares, em nossas casas. Roga ao Senhor agora. Roga ao Senhor. Chega de ausência de direção. Chega de mulheres apreensivas, desequilibradas, neuróticas. Chega. Chega. Chega de mulheres desgostosas, abatidas. Chega de mulheres cheias de culpa. Chega. Nós somos mais que vencedoras. O Senhor selou você com o Espírito Santo para você fazer valer as obras de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça, levante o seu coração diante de Deus agora e diga: Senhor, chega. Eu quero o selo do Teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero ser uma mulher que onde eu estiver, o selo do Espírito Santo venha cegar as trevas e atrair o céu para a minha vida. Fale com o Senhor, fale com Ele. Fale: Senhor, eu quero o selo, eu quero importar-me e agradar o Senhor em primeiro lugar. Eu não posso deixar que as coisas da minha vida me desanimem espiritualmente. Não quero deixar de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, porque eu tenho problemas familiares. Deus, eu preciso do selo do Espírito Santo. Preciso ter ânimo para te buscar, ânimo para te servir. Senhor, eu preciso aprender a entregar tudo ao Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Queremos buscar a Tua face, Espírito Santo. Queremos buscar a Tua face. Queremos a glória de Deus estabelecidas dentro do nosso lar. Queremos a direção do alto. Queremos corações quebrantados. Mulher, você nasceu para ter o coração quebrantado, para ter o selo do Espírito Santo, para ter discernimento, sensibilidade. Fala para o Senhor: eu quero ser uma mulher espiritual. Eu quero ser uma mulher espiritual. Eu quero ser uma mulher espiritual. Eu quero ter visão dentro da minha casa. Eu quero enxergar, eu quero ter visão.
Eu não quero me abater por circunstância. Fala para o Senhor. Quero aprender a entregar-te tudo. Quero receber do Senhor a direção de saber como fazer, como lidar com meu marido, como lidar com os meus filhos. Fala para o Senhor. Como lidar, Deus? Como viver? Como fazer as coisas certo? Como acertar? Como fazer direito, Deus? Fala para o Senhor. Eu quero a tua glória. Eu quero comer o pão para continuar a jornada. Deus, não me deixe desanimar, Senhor. Por favor, Deus. O céu está contando comigo. Não me deixe desanimar. Quando eu estiver cansada, quando eu estiver não aguentando mais, dá-me o pão do céu. Me toca pela segunda vez, me dá de comer novamente, Deus, para que eu continue a jornada. Oh, vem Espírito Santo. Diga, Senhor, eu quero comer o pão. Eu quero comer o pão do céu. Eu quero me alimentar de Ti. Deus, eu quero me alimentar de Ti. Eu quero ter uma vida espiritual aprovada aos Seus olhos, que agrade ao Senhor. Quero que a minha família possa contar com a água, com o pão que eu tenho comido e bebido diante da Tua presença. Diga isso ao Senhor. É isso que eu quero para mim, Deus. É isso que eu quero para mim. Eu quero ungir minha casa. Eu quero orar pelo meu lar. Eu quero abençoar a minha família. Eu quero ser bênção dentro da minha casa. Eu quero fazer do meu quarto o meu lugar secreto, lugar de oração, de adoração. Oh, Espírito Santo, eu quero ser uma mulher crente, uma mulher espiritual, uma mulher que busque a Tua face, uma mulher que profetize sobre a minha família, que abençoe a minha família. Eu preciso disso, Deus. Eu preciso disso. Diga amém. Amém. Eu quero que você escolha uma irmã aí do lado e olhe dentro dos olhos dela e diga assim: o selo do Espírito Santo é sobre a sua vida, para te fazer mais que vencedora e abençoadora dentro do seu lar, dentro da sua casa. Levante a sua cabeça, estende as suas mãos, porque o Senhor é contigo. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço na sua irmã. Ó, Sandra, tem alguma coisa para comer? Tem um lanche para vocês ali no fundo, viu? Vamos embora não, saem por aqui, ó. Tem um lanche.